Olá pessoal, iniciemos mais uma aula de filosofia, trabalhando o conteúdo de epistemologia e filosofia da ciência. Antes de mais nada, nunca é demais lembrar que existe uma diferença fundamental entre epistemologia e filosofia da ciência. Qual seria ela? O termo episteme, ele designa o conhecimento teórico fundamentado e elaborado com rigor, e ele se opõe à doxa. Então a gente já falou disso numa aula anterior. Ou seja, ele se diferencia do conhecimento comum obtido sem reflexão, uma mera opinião. Em sentido estrito, o termo epistemologia ele designa uma disciplina filosófica que estuda a natureza do conhecimento obtido nas ciências. Ele identifica e avalia os métodos e o modo de operar de cada uma. Ele busca distinguir a ciência autêntica da pseudociência, ou seja, daquela ciência falsa. Muitas vezes, ela é identificada como filosofia da ciência. Embora a filosofia da ciência constitua um campo de investigação mais vasto. No sentido amplo, a gente pode dizer que epistemologia é a mesma coisa que gnoseologia. A teoria do conhecimento seria gnoseologia por quê? Porque gnose significa ação de conhecer, assim como episteme significa conhecimento, gnose significa ação de conhecer. A área de estudo filosófico sobre o processo de conhecer em geral. Dito isto, passemos um pouco mais à questão da filosofia da ciência especificamente. A filosofia da ciência é uma investigação filosófica da ciência, ou seja, a ciência está sendo colocada em xeque. E por quê? Nós vimos na última aula que a ciência ela sempre teve sinônimo de conhecimento irrefutável, mas depois de um certo tempo, os próprios cientistas começaram a analisar a ciência e verificar que nem sempre ela era tão irrefutável assim. A partir das transformações do campo científico, ocorridas no século XIX, no século XX, essas certezas elas foram abaladas e foram surgindo novos questionamentos e reavaliações dos critérios de verdade e da validade dos métodos e das teorias científicas. A filosofia da ciência ela se debruçou sobre essas questões. É interessante a gente observar que entre os nomes mais significativos estão muitos cientistas de vários ramos que produziram reflexões de sua própria prática. E nesse momento que eles fizeram essas reflexões, eles também eram filósofos. Por quê? Porque eles estavam questionando um conhecimento que já estava ali firmado. Uma interessante polêmica que inaugurou a epistemologia é em relação à questão da indução, o papel da indução. Ela foi desenvolvida entre os pensadores ingleses William Whewell e John Stuart Mill. Eles falavam sobre o papel da indução da ciência. O Stuart Mill ele vai falar o seguinte, que a indução é simplesmente uma generalização que parte de fatos assegurados pela experiência sensível. Já Whewell ele defendia que, além dos sentidos, a indução ela se norteia também por ideias inatas. Ou seja, além dessa experiência sensível, nós temos também as ideias inatas. O que é ideia inata? Aquelas ideias que estão na própria mente humana. Nessa polêmica, o que estava em jogo? Era se a indução. O que é indução? É a generalização a partir da observação dos fenômenos analisados. Era saber se a indução ela dava ou não conta de incluir em suas conclusões outros elementos particulares que não foram tratados na pesquisa. Então, ou seja, até que ponto que a indução poderia ser um método confiável? Até que ponto ela poderia trazer uma certeza científica? E aí surgiu o ciclo de Viena, com o critério da verificabilidade. O que era esse critério? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Antes de mais nada, quais são os pensadores mais famosos desse ciclo? O Moritz Schlick, Hans Hahn, e Rudolf Carnap e Otto Norroth. Então nós temos aqui, eu selecionei alguns dos três mais famosos e também o Rudolf Carnap, que eu não coloquei aí, mas ele nasceu em 1991 e morreu em 1970. O ciclo de Viena ele desenvolveu o neopositivismo. Nós falávamos que o positivismo ele tem aquela tendência de considerar a ciência sempre certa, e etc. e tal. O neopositivismo ele vai desenvolver o que a gente chama de positivismo lógico ou empirismo lógico. Ele pretendeu formar uma concepção científica do mundo isenta de qualquer especulação. O ciclo de Viena vai enfatizar as exigências de clareza e precisão. Em outras palavras, a teoria ela deveria passar pelo crivo da verificação empírica para ser aceita como verdadeira. E isso fez com que surgisse também uma nova teoria de Karl Popper,
que é o princípio da refutabilidade. Criticou o critério da verificabilidade. E ele vai propor como única possibilidade para o saber científico o critério da refutabilidade ou da falseabilidade. Por que ele vai colocar esse critério? Ele vai falar o seguinte: de acordo com esse critério, uma teoria ela se mantém como verdadeira até que ela seja refutada. Isto é, até que sejam demonstradas a sua falsidade, suas brechas, seus limites. Para Popper, nenhuma teoria científica pode ser verificada empiricamente pelo método indutivo. Por quê? Porque no critério da verificabilidade, eles estão querendo dizer, não, tem uma forma de você verificar, e aí você vai, se você chegar a uma conclusão correta na verificação, significa que aquela teoria é verdadeira. Só que o que Karl Popper vai criticar? Que não tem como você verificar empiricamente o método indutivo. E realmente, o método indutivo ele é uma indução, ou seja, você está partindo de casos particulares e vai tentar uma generalização. Então vamos supor, se você fala assim, você vai avistar lá um cisne branco, outro cisne branco, outro cisne, e você vai ver lá 10 cisnes brancos. Aí você fala, olha, todos os cisnes são brancos. E aí quando você chegar e ver um cisne que não é branco, como é que você vai ficar com essa teoria? Então o que ele vai falar? Do ponto de vista lógico, não é nada óbvio que se justifique inferir assertivas universais a partir de assertivas singulares, por mais numerosas que sejam essas últimas. Com efeito, qualquer conclusão tirada desse modo sempre pode se revelar falsa. Por mais numerosos que sejam os casos de cisnes brancos que possamos ter observado, isso não justifica a conclusão de que todos os cisnes são brancos. Com essa afirmação, ele indicou a condição transitória da validade de uma teoria. Ou seja, determinada teoria é válida até o momento em que é refutada, mostrando sua falsidade. Somente a falsidade de uma teoria pode ser provada. Interessante é isso, porque ele tirou a ciência daquele trono, de um lugar honorável. Ou seja, se somente a falsidade é a única coisa que pode ser provada, e nunca a veracidade absoluta, a ciência ela possui apenas o que? Hipóteses, conjecturas sobre a realidade, e não certezas definitivas. O conhecimento científico ele pode progredir na sua busca de explicar o real, sendo necessário para isso que as sociedades estejam abertas à liberdade de crítica, de pesquisa. Outro ponto que ele destacou em suas reflexões sobre o conhecimento científico foi que a mente não é uma tábula rasa, como os empiristas pensavam. Para ele não existe uma observação pura, pois todas as observações são sempre realizadas à luz de pressupostos, de teorias prévias que o cientista traz consigo, e elas se confirmam ou não a partir da sua observação. Ou seja, existe algo de subjetivo na observação. O pesquisador, quando ele avalia qualquer conhecimento, qualquer pesquisa que ele faz a partir de uma carga subjetiva. Então, ou seja, não existe uma observação pura. Outro filósofo importante no campo da ciência foi o francês Gaston Bachelard. Ele destacou a importância do estudo da história da ciência como instrumento de análise da própria racionalidade. Por quê? Ele vai mostrar que a ciência, na verdade, ela é sempre um processo histórico, e tem um caráter social. De acordo com a análise dele, a ciência ela progride por rupturas epistemológicas, quando ela vai superando obstáculos epistemológicos. Isso quer dizer que ela sempre caminha por saltos que se caracterizam pela recusa dos pressupostos e métodos que orientavam a pesquisa anterior, pois esses pressupostos e métodos atuavam como obstáculos, como entraves ao avanço do conhecimento. Esses obstáculos eles podem estar relacionados a hábitos socioculturais cristalizados, a dogmatizações de teorias que freiam o desenvolvimento da ciência, entre outros fatores. A gente pode citar como exemplo a Idade Média, quando a Igreja ela impedia certos avanços científicos. Existia certas teorias científicas que se opunham ao conhecimento propagado pela Igreja. Então ela não aceitava certas pesquisas. E assim por diante, E não só a própria Igreja, como o próprio entrave dogmático da própria ciência. Às vezes, durante muito tempo, só se admitia, por exemplo, as geometrias euclidianas. Depois, como a gente viu na aula passada, surgiram as geometrias não euclidianas, e assim por diante. E outros exemplos que a gente pode citar de ruptura epistemológica são os da física quântica e da teoria da relatividade. Formularam uma nova maneira de conceber o espaço e o tempo como resposta aos obstáculos apresentados pela física newtoniana. Bachelard ele vai destacar o papel da imaginação, da criatividade como elementos imprescindíveis da prática científica. Ou seja, de novo, o subjetivo atuando em prol da ciência.
E também nós temos um outro pensador importante nesse ramo da filosofia da ciência, que é o Thomas Kuhn, que é muito citado. Thomas Kuhn, ele desenvolveu sua teoria acerca da história da ciência, entendendo-a não como um processo linear e evolutivo, mas como uma sucessão de paradigmas que se confrontam entre si. Paradigma, na sua definição, é um conjunto de normas e tradições dentro do qual a ciência se move durante um determinado período em certo contexto cultural. Ou seja, a gente pode pensar naquilo que está cristalizado, aquilo que ninguém refuta hoje em dia. Fala assim, isso é irrefutável. E de repente alguém vai lá e quebra esse paradigma. Opa, isso aqui é refutável sim. E surge um novo conceito científico. Ou seja, paradigma seria parecido um pouco com aquilo que a gente falou em aula anterior do axioma. Em seu livro Estrutura das Revoluções Científicas, Thomas Kuhn vai sustentar a tese de que a ciência ela se desenvolve durante certo tempo a partir da aceitação por parte da comunidade científica de um conjunto de teses, pressupostos, categorias que formam o seu paradigma. Em determinados momentos, porém, o paradigma ele vai se alterar e vai provocar uma revolução que abre caminho para um novo tipo de desenvolvimento científico. Foi o que se deu, por exemplo, na passagem da física antiga para a física moderna, como eu já falei, ou ainda na passagem da física clássica, para a física quântica. De acordo com Thomas Kuhn, é como se ocorresse uma reorientação da visão científica, na qual os elementos de um problema são concebidos em novas relações. Nesses momentos, vão coexistir dois tipos de ciência: a ciência normal e a ciência extraordinária. A normal é aquela que se desenvolve dentro de um certo paradigma. Ele é aceito pela maior parte da comunidade científica, acumulando dados e instrumentos em seu interior. E a ciência extraordinária é aquela que surge nos momentos de crise de um paradigma. Surge como nova ciência e vai questionar os fundamentos e pressupostos da ciência anterior, propondo um novo paradigma. Então, por aí a gente percebe que a ciência ela vai perder o seu status de saber sempre certo e vai se tornar um saber que se reconhece precário, ou seja, um saber que pode ser superado a qualquer momento. No entanto, é sempre por um novo conhecimento científico. Então, a filosofia ela está aí exatamente para poder não deixar a ciência se vangloriar de um conhecimento sempre certo. Por quê? Porque exatamente essa ideia de um conhecimento sempre certo é que vai impedir, vai ser um entrave para o avanço da ciência. E quando você reconhece que esse conhecimento científico ele é precário, vai ampliar a possibilidade de novas pesquisas, e novos conhecimentos. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, será um prazer respondê-los.